Belivaldo Chagas, vice-governador do estado, prazer em cumprimentá-lo, bom dia. Bom dia, meu companheiro, tudo bem? Antes de falarmos, Belivaldo, na questão política, que é importante, o governo do estado anunciou ontem, através de uma nota, uma série de medidas que tem por objetivo a economia. Por que essas medidas foram necessárias? Quais são elas? Qual o impacto que isso vai ter na economia do estado? Olha, Fábio, nós estamos encerrando um ano com bastante dificuldades, né? Nós esperávamos, por exemplo, receber recursos da Petrobras, fruto de uma ação que o Estado já vinha tentando, né, junto àquela empresa, no que diz respeito a diferenças de ICMS, enfim, e o fato é que isso acabou não acontecendo. E como isso não aconteceu, fugiu, portanto, a toda expectativa existente pela equipe econômica do governo do Estado para que a gente ultrapassasse esse ano com um pouco mais de tranquilidade. E aí, o que é que você tem que fazer diante das dificuldades? Ver onde mexer. O governo do Estado tem procurado economizar, o custeio tem sido feito com muito aperto, com muita cautela, mas ainda assim, o custeio da máquina, do modo geral. É o que é repassado para a secretaria. Você passa para a secretaria, para manutenção de gasto com combustível, com telefone, enfim, manutenção de prédio, de um modo geral. Mas ainda assim os recursos não estão sendo suficientes. Uma coisa estranha está acontecendo nesse mês de dezembro em relação ao FPE. Quando você compara o mês de dezembro de 2017 com dezembro de 2016, nós vamos ter uma queda nas últimas duas parcelas agora, a do dia 20 e a do dia 30, a previsão é de uma queda de 21 milhões de reais. Então isso começa a complicar mais ainda. E o que é que fez o governador? Pediu que a equipe econômica se reunisse e convocasse, portanto, a reunião com todo o secretariado, da reunião da qual você participou, enquanto secretário também, e viu que torna-se necessário tomar medidas drásticas para que a gente consiga economizar. E aí veio a decisão de exoneração de cargos, corte de hora extra onde tem que ser feito, procurar economizar mais com combustível, se for o caso, devolver carros, enfim, realmente fazer um enxugamento da mesma forma que fizemos em 2014. Em 2014, quando a crise já existente começou a se agravar, o governador teve que tomar medidas e por isso mesmo a gente conseguiu levar o barco. Agora a gente observou que houve a necessidade de novo parar para mais um freio de arrumação. E é assim que você faz em tempos de crise. Portanto, tem que ser feito, vamos fazer. A proporção que as coisas foram melhorando e a gente tem que estar na expectativa e acreditando que vai melhorar, aí a gente vai retomando a atividade normal. Todos os cargos comissionados serão exonerados dia 31 de dezembro. Exatamente. E a partir do dia 2, na segunda-feira, cada secretário vai estar encaminhando, né, já no final da próxima semana, a necessidade mínima para o funcionamento da máquina e somente a partir daí o governador vai sentar com cada secretário e vai vendo o que é que se pode ampliar, de que forma se pode ampliar. Você só serão renomeados o que for estritamente necessário. No primeiro momento, foi estritamente necessário. Depois a gente vai fazendo as nomeações para ir facilitando o trabalho para que não fique muito peso nas costas de um só. Olha, é importante frisar uma coisa. Normalmente se dá aquela ideia, né? Se passa aquela ideia de que o Estado tem comissionado demais e isso e aquilo outro. O que acontece é que nós perdemos muitos servidores que foram para processo de aposentadoria e os concursos não estão acontecendo como deveria. Nós temos secretarias de Estado que, se a gente não tiver o cargo em comissão, o servidor em cargo em comissão, aquela secretaria não funciona porque não tem servidor suficiente. Então, até que se faça um concurso, e aí podem até perguntar, e por que não faz logo o concurso, já que você está utilizando o comissionado? Porque você tem várias áreas, né, precisando de servidores. Aí você não vai fazer concurso para engenheiro civil, você precisa e de repente a quantidade de vaga é menor. Aí você precisa de um eletricista, aí você precisa de alguém da área mais técnica, enfim. Você não vai fazer concurso para tudo. Então, até que você não faça um concurso por parte, você vai aproveitando os comissionados que estão trabalhando, enfim. É uma maneira que você encontra de fazer com que o Estado não pare, tenha condição de funcionar, mas a gente, quando aperta, não vai demitir servidor efetivo. Né? Mas quando aperta, pode demitir o comissionado. Quando aperta, infelizmente, você tem que fazer isso. E aí, aos poucos, a gente vai retomando as contratações via cargo em comissão. Mas, no primeiro momento, os cargos estritamente necessários, até mesmo porque, quando eu digo estritamente necessário, não significa dizer que você tinha servidor comissionado sem necessidade nenhuma. Não, é porque, de repente, você
força um pouco mais a barra no bom sentido, né? Pede àqueles servidores, segure um pouco aí, aperta. Trabalho de 3, você vai fazer por enquanto. Ó, tinha 3 pessoas fazendo esse serviço aqui, você começa aqui, daqui a pouco chega um outro para ajudar, e depois a gente volta para os 3. Porque nós tínhamos a necessidade que precisávamos. Mas no momento é preciso diminuir por conta da questão de ordem financeira e não por excesso de pessoal. A questão é de ordem financeira. Aí às vezes perguntam, e por que não dá um corte linear, diminuindo aí 10% do valor ou diminuindo X% do quantitativo? É complicado, porque cada secretaria tem a sua especificidade. Você não pode simplesmente chegar e dizer assim, eu quero um corte de cargos de 20%. Você pega uma secretaria que está no limite dos seus comissionados, e você pode ter problema de funcionamento com a secretaria por falta de pessoal. Então é melhor ver caso a caso. Isso não era todo mundo, depois caso a caso a gente vai observando. Na secretaria que a gente puder apertar um pouco mais, aperta nessa, deixa um pouco mais à vontade a outra, e o que importa é no final a gente buscar uma economia. O governador, o vice-governador, secretários, ficou definido que só vão receber salário depois dos aposentados. Os comissionados também entram nessa regra? É preciso que todos nós façamos a nossa parte e um pouco de sacrifício, né? Às vezes é aquela história, não é que vai resolver a situação, mas é uma maneira de você também dizer, nós estamos juntos nessa parada, né? Então, o comissionado vai receber depois do aposentado, porque a gente está com problema de pagamento de servidores. O governador, o vice-governador, secretários, enfim, comissionado de um modo geral. Somente se pagará esse pessoal depois, ou no máximo, no mesmo dia que você estiver pagando o último aposentado e pensionista. Nós estamos conversando com o vice-governador do estado, Belivaldo Chagas, aqui no Balanço Geral. Belivaldo, o governador foi para Brasília essa semana na expectativa de assinar o tão famoso empréstimo de até 560 milhões, não assinou. A imprensa publicou ontem que o Marum, que é o Carlos Marum, que agora é o ministro das Relações Institucionais, que cuida da parte política, teria dito ao governador que só assina se o governador arranjar votos para a reforma da Previdência. É verdade isso? Está posto, né, na imprensa. O governador chegou ontem por volta das 11 horas, meia-noite. Eu não tive condições de conversar com ele ainda, deveria estar com o governador no decorrer do dia de hoje, para saber melhor dessas informações. Agora, o que nos preocupa é que nós estamos buscando uma linha de financiamento, onde a própria Secretaria do Tesouro Nacional já avaliou o projeto e viu que o Estado de Sergipe tem condições de buscar essa linha de financiamento e de pagar. Até mesmo porque você tem 2 anos de carência e 10 anos para pagar aquilo que você vier utilizar desse montante de até 560 milhões de reais. Exigir do governador votos é um negócio complicado, porque o governador não vota, ele não tem voto no Congresso Nacional. Os nossos deputados federais são deputados responsáveis, conscientes, mas às vezes eles têm um pensamento divergente e diferente do que pensa o governador. Então você não pode impor a um deputado que vote na tora. Mas enfim, eu acho que se for preciso conversar, se conversará. Cada um vai ter o direito de agir como quiser, porque o governador não vai forçar a barra de ninguém. Ninguém tem condições de simplesmente determinar que um deputado vote assim ou assado, que o governador quer. Não é por aí que a coisa funciona. Vamos explicar, e eles já sabem, da importância desse processo, desse projeto, enfim, para o Estado de Sergipe. São 560 milhões. Só falta assinar, já está tudo a burocracia. Parte do Estado não tem nada, absolutamente mais nada. Todas as exigências foram cumpridas. Só falta agora... É só chegar agora e o presidente da República pegar o telefone, ligar para o presidente da Caixa Econômica Federal, porque o presidente da República nem assina nada, não. Ele, num simples telefonema, disse assim, companheiro, pode assinar. Assine. Aí, pronto, assinou, Caixa Econômica estará a posto para que o governo do Estado, com os projetos prontos, que temos diversos projetos prontos para reconstrução, recuperação de estradas e outras obras mais, e aí faz licitação, ordem de serviço, faturou, recebeu sem nenhum problema. O presidente da República pode até, se ele quiser, fazer uma solenidade, né? Convide lá. Só porque ele quer fazer uma solenidade no Palácio. Não tem problema nenhum, não. O importante Olha, é que é assim. O que importa para Sergipe, o que importa para todos nós é a linha de financiamento aberta para que a gente possa realizar essas obras, porque com 560 milhões de reais, com obras sendo realizadas, a gente aquece a economia, você vai gerar emprego, você vai gerar renda e vamos melhorar as condições de trafegabilidade das nossas estradas que não estão boas. E não estão boas por quê? Porque o Estado não tem, com recursos próprios,
condições de mantê-las. Se você for observar a questão das rodovias, das estradas federais, por exemplo, também estão em péssimas qualidades no Brasil como um todo. E os estados estão sofrendo, Sergipe sofrendo. Nós tivemos um inverno prolongado, as estradas ficaram em situação, né, mais complicada. Imagine enfrentar agora, passar esse verão e daqui a pouco um outro inverno sem que a gente consiga recuperar essa estrada. Horrível. Belivaldo, você ontem, numa reunião que teve à noite com membros do MST, recebeu o apoio à sua pré-candidatura do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Você é pré-candidato, está colocado a governador do estado. Como é que você avalia esse começo de trajetória e o que é que você espera para 2018? Olha, veja, em relação ao MST, ao PT, de um modo geral, todos sabem que nós temos uma boa relação com os diversos partidos, em especial com o PT e com os movimentos sociais e mais especificamente com o MST. O MST, aqui no Quissamã, fez a sua 33ª reunião, porque a cada ano eles se reúnem, tinha lá presente representantes de todo o estado de Sergipe, a presença de ex-prefeitos, a presença do Esmeraldo, que é um conterrâneo nosso, Simão Dias, que é um líder do movimento do MST como um todo, o Rogério Carvalho, enfim, cerca de 500 pessoas nessa reunião, e lá nós tivemos a oportunidade de trocar ideias. Eles apresentaram a pauta de sugestão para que a gente possa discutir no decorrer dos próximos meses, enfim, e nós estamos aí a partir da definição, né, da pré-candidatura de Belivaldo Chagas ao governo do estado em 2018, nós estamos nos reunindo, estamos sendo, graças a Deus, muito bem recebidos pelos diversos partidos, já tivemos reuniões As pesquisas diversas, agora lhe né? animam-lhe? Claro, aí o PT tem feito sua reunião, tem me apresentado, o PMDB fez uma grande reunião, o PSD também, o PDT de Fábio Henrique e companhia, num ato realmente especial, excepcional. O PCdoB está programando também, o PRB vai fazer a sua reunião, enfim, todos. E a questão de pesquisa agora, nós temos as nossas pesquisas para consumo interno. Nós sabemos como uma coisa funciona, né? O nosso agrupamento político é grande e forte, nós temos musculatura. Quando a turma resolver colocar o bloco na rua e a gente percorrer o estado como um todo, sendo apresentado pelas lideranças, sentando com as entidades, de um modo geral, discutindo, todos vão compreender que Belivaldo Chagas sabe como funciona o estado, que Belivaldo Chagas tem condições, né, de tocar a administração pelo conhecimento que tem, e com certeza absoluta que com o apoio de todos a coisa vai funcionar e tudo dará certo. Eu não poderia encerrar a entrevista sem lhe fazer essa pergunta. Semana passada veio aqui no Balanço Geral o pai Ralph. E aí o pai Ralph jogou os búzios, disse que o Flamengo ia perder, o Flamengo perdeu. E aí quando eu perguntei quem ganharia a eleição para governador do estado, ele pediu que eu dissesse os nomes. Quando eu disse os nomes, ele disse, esse primeiro aí que foi o seu nome. Ele depois esteve lá com você também no Palácio, né? Olha, depois da entrevista aqui, em rádios também, eu recebi um telefonema do pai Ralph. Não o conhecia, nunca tinha ouvido falar desse cidadão na minha vida, mas ele pediu que um amigo dele ligasse para mim, perguntando se podia fazer uma visita, e esteve realmente lá em Palácio. Eu fico tranquilo, eu dou risada, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, todo mundo tem a sua fé. Quem não deve ter gostado da visita dele, eu tenho certeza absoluta, foi, em primeiro lugar, os flamenguistas, porque ele já deu logo um tapa da coisa e funcionou. Se a oposição se incomoda com isso ou não, também não me importa, quero crer que ninguém tem que estar preocupado com isso, porque, afinal de contas, o que vai prevalecer mesmo é a vontade do povo. Agora, é interessante esse negócio de previsão, né? Eu só fico a me perguntar, por que ninguém faz a previsão dos números da Mega Sena? É da virada agora. Olha, está aí a Mega Sena da virada. Me desce aí pelo menos, são 6 números para ganhar, não é isso? Me dê pelo menos 4 que eu vou fazer um esforço para ver se eu acerto os outros 2, né? Mas enfim, é isso aí. Muito bem. Governador, um Natal de paz para o senhor e um 2018 de sucesso. Agradeço pela presença e da mesma forma quero também desejar a todos os sergipanos, a você, a todos que fazem aqui o seu programa, um 2018 de saúde, de paz e um Natal de alegria para todos nós.